Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Transição, uma visão espírita para um novo tempo. Mais uma vez contamos com a presença de Sueli aqui conosco. Sueli, bem-vinda mais uma vez conosco. Muito obrigada, prazer é meu. Vamos falar hoje a respeito de pensamento e sintonia. Sueli, qual a importância dos pensamentos em nossas vidas? Hoje em dia se torna muito mais evidente a importância da forma como pensamos. Quais são os nossos pensamentos? Até algum tempo atrás, as pessoas não se preocupavam com isso, de pensar o pensamento. Mas hoje, há uma noção muito mais precisa, consciente, da importância do teor dos nossos pensamentos. O que estamos pensando? Qual a importância desses pensamentos na nossa vida? Como fazer para direcionar bem o nosso pensamento? Cada vez mais há um interesse e uma pesquisa também em relação à importância do nosso modo de pensar. Como pensamos e qual é o teor e qual é assim a ocupação mais frequente dos nossos pensamentos, em que direcionamos e ocupamos esses pensamentos. Isso tudo hoje é muito mais evidenciado, propagado, porque sabemos que é através do pensamento que engendramos muitas das coisas da nossa vida. Através do que pensamos é que vamos conduzir a nossa vivência. Os pensamentos, eles são frutos do nosso cérebro? Não. Embora exista uma ideia de que os pensamentos são produzidos pelo cérebro. Eu disse assim um não um pouco enfático, mas é porque acho esse tema muito interessante. Os pensamentos, se nós formos imaginar que eles são decorrentes dos implementos cerebrais, que são produzidos por tudo que o nosso cérebro apresenta, se for pelos neurônios, pelas sinapses, pelas ligações todas, por isso ou por aquilo que constitui o cérebro, nós vamos chegar a uma conclusão muito interessante, que morreu, acabou. Então, não existem espíritos, não existe continuidade, porque o cérebro se extinguiu após a morte do corpo físico. Tudo está extinto. Entretanto, nós sabemos que a realidade é bem outra, que os espíritos aí estão mostrando que continuam vivos e continuam pensando. O cérebro é a sede física dos pensamentos do espírito, a mente propriamente dita. Portanto, não é o cérebro que comanda tudo isso. Ele oferece as condições para que o espírito atue no campo físico. Esta é a realidade das coisas. E se a mente pertence ao espírito, é claro que é uma propriedade do espírito, é claro que isso vai continuar todo esse conhecimento, os pensamentos, a inteligência, a mente, todos os atributos, afinal de contas, pertencem ao espírito. Ele vai continuar a sua trajetória evolutiva, levando este cabedal, levando este acervo que já adquiriu através dos tempos. O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos vai nos apresentar, na questão 76, um esclarecimento e uma frase que denota tudo isso que o espírito é. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Isto é uma explicação que a espiritualidade superior apresentou para Allan Kardec quando ele pergunta quem são os espíritos, não é? E essa resposta vai de encontro àquela ideia de que homem és pó e ao pó retornarás.
em confronto com essa frase maravilhosa: os espíritos são seres inteligentes da criação. Deus criou seres inteligentes, que somos todos nós, é a humanidade toda do planeta. Mesmo aqueles que estão com a sua inteligência um pouco bloqueada na atual vivência, isso não significa que não tenham inteligência. Às vezes pessoas julgam que alguém que não consegue cursar isto ou aquilo, que não consegue aprender a ler, ou qualquer coisa desse tipo, é uma pessoa que não tem inteligência. Tem muita. É que a inteligência está momentaneamente bloqueada por uma necessidade daquele espírito de passar por uma experiência dessas, para talvez conseguir crescer em outros potenciais, em outras potencialidades, para usar a sua criatividade em outros campos, mas todos somos inteligentes. Só que exprimindo numa determinada reencarnação uma inteligência mais aguçada ou uma inteligência mais limitada. Só isso, como espírito, todos temos o mesmo potencial, o mesmo atributo, o que significa que Deus é justo. Com certeza. Mas, Sueli, por que é tão difícil nós vencermos os pensamentos negativos? Porque, infelizmente, o ser humano está mais acostumado a pensar de uma forma pessimista, de uma forma negativa. E a pessoa, às vezes, está assim, rindo de manhã cedo, quando acorda, está satisfeita, está feliz, está cantando, às vezes, de repente diz assim: ah, eu estou feliz, eu estou rindo, amanhã eu vou chorar. Deve ser alguma coisa que vai me acontecer. Ah, se está numa festa familiar, se está num momento alegre da sua vida, pensa, lá vem coisa ruim por aí amanhã. Se hoje eu estou assim, posso esperar que as coisas não vão continuar desse jeito. Essa ideia faz com que pensamentos negativos sejam cultivados pela pessoa. É o pessimismo, é o derrotismo, é a pessoa que acha que sempre tudo está ruim, ou então pensamentos negativos muito constantes, muito sérios, muito graves. Não apenas uma visão simplesmente pessimista, mas também uma visão praticamente mórbida, patológica. E isso é uma mente que está voltada exclusivamente para esses aspectos, que são aspectos que até produzem tristeza, produzem depressão, se tiver uma continuidade de pensamentos negativos. Por isso é que é difícil. Agora, o que temos que fazer? Cultivar pensamentos positivos. Não deixar que os pensamentos negativos predominem em nossa casa mental, em nosso psiquismo. Nós temos que mudar isso, direcionar para conhecimentos, para estudo, para a beleza da vida, para as oportunidades, para a família, que é algo maravilhoso, para as amizades, para alguém a quem amamos, pessoas que amamos. Isso aí é a parte maravilhosa da vida, que vai compensar aquela outra que vem de sofrimento, de lágrimas, porque isso acontece para todas as pessoas. Sueli, é verdade que nós podemos captar os pensamentos de outras pessoas? Captar pensamentos de outras pessoas, sim. E isso tem sido também bastante investigado, tem sido bastante pesquisado. Existem obras que hoje em dia abordam essa questão de processos, vamos dizer assim, telepáticos, em que uma pessoa consegue conectar com a mente de outrem. Nós podemos captar pensamentos de outras pessoas sem até que saibamos disso. Sim. Nós não temos certeza, não temos assim, não nos damos conta disso. Nós podemos estar, em determinado momento, influenciados por pensamentos de outras pessoas que, em determinado instante, também estão emitindo pensamentos para nós. Existe hoje em dia, na visão da física quântica, uma fantástica rede cósmica. Tudo que uma pessoa faz repercute no universo. Nós não estamos isolados e que nossa conduta esteja só no nosso âmbito, restrita a nosso tipo de vida, mas sim aquilo se espraia, porque estamos vibrando, estamos emitindo vibrações, estamos emitindo pensamentos e com isso nós vamos alcançar outras pessoas. E pessoas que pensam como pensamos, nós podemos, sem estar sabendo, captar estes pensamentos. Nós poderíamos dizer também, Sueli, que pensar é criar? Claro, pensar é criar. Tudo que o ser humano realizou até hoje, é fruto do seu pensamento. Para construir uma casa, existe um engenheiro, um arquiteto, que vai pensar a casa.
com todos os detalhes, com todas as condições, e depois transpõe isso para o papel e depois vai ser concretizado. Sim. Assim a vida. O ser humano lá das cavernas começou a pensar o mundo, começou a pensar um jeito de melhorar a sua condição, de se defender das feras, dos fenômenos da natureza, e ele começou então a criar alguma coisa. E através dos tempos sempre assim, nós pensamos e criamos. Como também pensamos coisas abstratas, que jamais vão ser concretizadas às vezes, porque estão só no nosso mundo interior. Mas tudo aquilo que o ser humano pode concretizar, pode fazer com que se torne algo presente, concreto, palpável, é uma criação humana. Agora, temos que lembrar que, acima de tudo, existe o Criador. Nós co-criamos, ou seja, nós criamos alguma coisa através de algo que já existe. O material todo vem da bondade divina, é uma criação divina. Mas o ser humano cria, sim, a partir daí. O que é uma coisa maravilhosa, porque a criação humana, ela é inesgotável. E, às vezes, uma pequenina coisa criativa chama a nossa atenção. E mostra o empenho daquela criatura, o seu esforço, a beleza do seu trabalho. Isso tudo tem que ser valorizado. Pensar é criar. Vamos criar coisas boas. Sempre. Porque se nós estamos pensando negativamente, podemos criar imagens mentais. Nós podemos criar aquilo que é chamado de formas-pensamentos. E que na tradição oriental, às vezes, é denominado clichês mentais. Quando pensamos em alguém que não está presente, que não está próximo a nós, o que vem à nossa mente? Uma espécie de foto da pessoa. Nós vemos a pessoa mentalmente falando. E se nós continuarmos a pensar nessa criatura, nós vamos criar uma cena, uma forma-pensamento. Falando-se do pensamento com esta força, o pensamento é força, né, Sueli? Pensamento é força. Então devemos sempre buscar ter pensamentos elevados. Fala um pouquinho para a gente da importância de mantermos os nossos pensamentos elevados. Como nós estamos falando, pensar é criar. Lógico que o pensamento tem força. Nós sabemos que as pessoas conhecem, falam, comentam a respeito de magia negra, trabalho feito, voodoo, essas coisas que são pensamentos direcionados para prejudicar. Sim. Pensamentos nocivos, pensamentos negativos. Mas sabemos também o outro lado, pensamentos que beneficiam, pensamentos positivos, orações, intercâmbio mental que as pessoas mantêm de pensamentos, de afetos, enfim, essas coisas todas. Então, o que acontece? Os pensamentos, eles fazem parte da nossa vida e eles têm força, porque quando emitimos esse pensamento em direção a alguém, seja bom pensamento, seja pensamento nocivo, prejudicial, ele vai alcançar a pessoa. Agora, aí tem um detalhe, se é um pensamento negativo, se é um pensamento para prejudicar a criatura, este pensamento só vai alcançá-la e só vai atingi-la e prejudicá-la se ela estiver também com o pensamento desequilibrado. Porque senão nós ficaríamos à mercê de pessoas que não gostam de nós. Sim. E que emitem pensamentos desagradáveis, de antipatia, ou de ódio, de raiva, de ressentimento, qualquer coisa. Nós vamos ficar à mercê disso? Claro que não. Nós, se estivermos numa frequência mental de pensamentos elevados, construtivos, se é uma pessoa que pratica o bem, tem uma vibração positiva, este pensamento negativo não a alcança. E ela vai estar numa outra frequência, numa outra faixa vibratória, e este tipo de pensamento nocivo não vai prejudicá-la. Enquanto que o pensamento bom sempre vai alcançar a pessoa porque quer beneficiar, quer ajudar, quer, de alguma maneira, construir. Isso é importante. Agradeço, Sueli, mais uma vez pela sua participação aqui conosco, trazendo estas informações a respeito de sintonia e de pensamento. Muito obrigada, eu que agradeço. Termina agora mais uma edição do programa Transição, uma visão espírita para um novo tempo. Até a próxima oportunidade.